sou Amanda Ribeiro, auxiliar aqui na biblioteca do CCBJ. Gostaria de saudar vocês que estão nos assistindo. Em comemoração aos 14 anos do Centro Cultural Grande do Jardim, hoje vamos conversar com o autor Leônidas Carneiro Júnior. Ele é autor do livro Kadosh e o Devorador de Crianças. A conversa vai ser em torno desse livro. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, assim como seguir o CCBJ aqui no YouTube. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, para ficar por dentro da programação. Como eu falei inicialmente, essa nossa conversa é em comemoração aos 14 anos do CCBJ, mas também temos outras atividades, temos uma programação especial. No dia 19 agora de dezembro, às 15 horas, teremos uma live, que é a segunda Bienal Itinerante de Poesia, Reflexões e Desafios, será às 15 horas. A partir das 16, teremos uma programação contínua, com espetáculos e bate-papo. Entre os espetáculos teremos Hora Bolas, Companhia Itinerante de Malabares, também o espetáculo de dança Iracema com Rosa Prima e o show com a banda Outra Galera. Então, para não perder essa e nenhuma programação do nosso Centro Cultural, segue a gente nas redes sociais. Gostaria de chamar para a nossa conversa agora o autor, Leônidas Carneiro Júnior. Leônidas, gostaria de agradecer o aceite do nosso convite e aproveitar a oportunidade para você se apresentar para o nosso público. É uma alegria, um orgulho a gente fazer parte dessa comemoração, dessa festividade, de estar aqui no Centro Cultural Bom Jardim, de ter sido convidado, e com certeza que aceitaríamos com muito orgulho, com o coração aberto esse convite para a gente conversar sobre o nosso livro, a nossa obra, o nosso filho, o primeiro filho literário. E é uma satisfação fora do comum a gente poder estar participando dessa festividade, dessa celebração. Bom, Leônidas, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco como foi que iniciou a sua relação com a literatura, tanto na questão de você enquanto leitor e agora enquanto escritor. Bom, o gosto por escrever e por ler nasceu comigo desde criança, que eu ganho minhas horas, eu ia falar perco meu tempo, eu ganho meu tempo escrevendo e lendo. Leio tudo, escrevo sempre que eu posso. Agora já estou escrevendo profissionalmente, então agora o meu tempo está dedicado para a atividade de levar entretenimento, e conhecimento, dividir conhecimento com o público que se interessa por esse tipo de assunto. Mas eu acredito que eu nasci junto com essa paixão por escrever e por estar dividindo sonhos, dividindo emoções. O trabalho do escritor, na minha concepção, é não se preocupar muito com conhecimento, mas levar sensação, levar emoção e junto com isso agregar conhecimento para que quem possa estar lendo tenha uma aventura, uma viagem que seja fantástico e que possa concluir, tirar suas próprias conclusões. Como, por exemplo, agora eu estava vindo para cá, recebi a ligação de uma pessoa dizendo: acabei de ler seu livro, queria falar com você. Eu falei: estou indo fazer só para a gente conversar sobre o livro. Aí ele falando dos personagens. Aí eu falei: era exatamente, para mim é uma alegria saber que você está envolvido com os personagens fazem parte da sua vida agora, como se pessoas de verdade fossem. Então foi uma coincidência das coincidências a gente ter conversado sobre isso agora. Foi um dos objetivos alcançados, que é tentar, que colocar emoção para quem tá tendo essa experiência com a gente. Você falou um pouco sobre o seu início da escrita, sobre a leitura, e eu gostaria de saber quais são as suas inspirações ou referências literárias. A vida é a inspiração do ser humano, as experiências, as coisas, as observações do cotidiano, do café da manhã até a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, tudo é fonte de inspiração. E é no detalhe que eu procuro a inspiração. É ver, às vezes, um tipo de sorriso ou um tipo de gosto. É aí que eu busco e faço as minhas anotações em cima de quando eu vou criar um personagem, ele tem que ser único, tem que ser diferente. Então, a diferença desse personagem para outras pessoas é no detalhe.
Então, são coisas sutis que fazem você se apaixona pela diferença da pessoa, né? Então, quando você encontra alguém para se aproximar, você se aproxima das diferenças. Então, são os opostos que se atraem. Então, é em cima disso que eu busco a inspiração para criar os personagens e colocar ele dentro da história. Muitos escritores, muitos professores da escrita criativa, né, que é o que te leva para a arte de produzir um livro de forma que a história seja cativante para quem está lendo, eles falam que todas as histórias já foram contadas, né? Então, toda a história já foi contada. Você vai repetir alguma história que já foi contada em algum tempo com diferença de detalhes. Talvez isso seja uma verdade, né? Talvez não, talvez a gente esteja contando uma outra história de uma outra forma, mas a gente busca a essência do que está sendo colocado no papel, do que está sendo colocado em detalhes e na simplicidade. São os princípios que eu procuro para tentar deixar a leitura mais agradável e mais atraente para quem está buscando essa experiência. Bom, Leônidas, a história do livro, ela se passa no Brasil, né? Tem vários personagens, eles interagem bastante entre si. Quando eu estava lendo, eu percebi bastante uma disputa entre o bem e o mal. A minha impressão é que você imprime isso bem na história, né? E eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público como você pensou a história, sobre o que fala o livro, que a gente está falando de você enquanto escritor e ainda não entramos exatamente nesse contexto, né? Bom, o livro ele nasceu dentro de um círculo muito fechado para esse tipo de conhecimento, que é a maçonaria. Então, eu sou mestre maçom e nós trabalhamos dentro da maçonaria, nós temos alguns conhecimentos, né, vários conhecimentos que ficam restritos àquele público. Dentro da história existem muitos rituais, ou ritos, né, rituais e símbolos que são maçônicos e de outras ordens herméticas que foram traduzidos para o dia a dia. Por conta da minha profissão, nós não falamos ainda sobre a minha profissão base, de trabalhar em cima da praticidade dos princípios de guerra, né, que a gente fala. Eu tentei deixar o negócio prático. Como a gente ia a uma missa ou em algum culto, e aquilo que é falado do Evangelho, o que eu trago isso para a minha vida? O que isso aí vai resultar para a minha vida de hoje? Se você vê o nome Kadosh, Kadosh significa o sagrado, o santo, e significa também um lugar separado. Então, o que quer dizer isso? Quando tem não dando spoiler, mas tem um personagem que é separado durante a história. Ele fica trancado num lugar por algum tempo e começa a conversar com alguém que, na verdade, se você for ver, de repente é ele mesmo. Então, o nome Kadosh foi com base nisso aí. Então, muitas coisas dos personagens, eles levam a expressão do Kadosh, que veio para mim, eu acordei com esse nome na cabeça. A gente estava tentando colocar um nome matador, que o pessoal que estava fazendo a produção do livro falou, tem que ter um nome matador. Eu falei, Kadosh. Kadosh o quê? Kadosh. Estava na minha cabeça Kadosh. Quem é o inimigo do Kadosh nisso? Quem é o inimigo do sagrado? Então, nós buscamos o inimigo do sagrado no deus Moloque, que é um deus menor, devorador de crianças, para quem faziam sacrifícios de crianças antigamente. Então, ficou o sagrado contra o deus devorador de crianças, aquele que exigia sacrifício das crianças. E foi dessa forma que nós tentamos criar o conteúdo. Então, nós pegamos a praticidade de alguns ritos que acontecem dentro da maçonaria. Eles não estão explícitos, mas o maçom vai ler e vai se identificar, tá certo? O profano, que é quem está fora da ordem, vai ler e vai admirar e vai imaginar sem saber o que aquilo ali faz parte de um ritual e não vai conseguir concatenar ou ligar uma coisa a outra da forma prática, como o maçom o fará. Pronto, né? Você acabou falando também sobre o processo de escrita do livro, o significado de Kadosh, e aí já traz um pouco sobre a sua pesquisa, né? O processo de pesquisa. Eu vi, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o livro e sobre você também, que você tem experiências, né, que você colocou e imprimiu também na sua leitura. Você poderia falar rapidamente sobre?
A gente ainda não falou sobre, eu vou falar de novo aqui, eu sou militar do Exército e a gente tem, a nossa base ela é muito de ensaio. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente ensaia, estuda, planeja e o nosso plano vira uma ordem depois que ele é testado várias vezes para que a gente possa dar prosseguimento para cumprir a missão. Então isso aí fica impregnado na tua cabeça, desde criança vivendo isso, né? Colégio Militar, Academia Militar das Agulhas Negras, a vida toda dentro de uma brigada de infantaria paraquedista, essas coisas, eles vão te dando, vão te moldando, independente de você queira ou não. Então nós fizemos um trabalho muito minucioso e de pesquisa, para construir o livro foram 3 anos, de pesquisa foram praticamente 2 anos ali, só de enche, daqui busca não sei quem, como é que o Adão, vai no Adão, depois volta em outros seres de outros planetas, vai nos anjos caídos e você faz uma viagem que é gostosa, tem muita fonte e algumas fontes não são confiáveis, você tem que buscar o que de verdade é para você botar verossimilhança no livro, porque não adianta você colocar uma história, dentro da história, alguma coisa que possa ser absurda ou que possa ser desacreditada no meio do caminho. Então você tem que buscar bases sólidas. Então nós buscamos bastante a Bíblia. Pistis Sophie, né? Pistis Sophie, que é o livro que fala do tempo que Jesus ficou, da sua morte até a sua ressurreição. Então, é um livro que fala do conhecimento, pouca gente conhece. A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, que também são 6 livros e mais um adendo, que fala sobre teosofismo e sobre várias coisas que a gente traz muito conhecimento para dentro do livro. Agora, para a construção, para fazer tudo isso aí virar história, nós fizemos, logicamente, 2 cursos de escrita criativa, que é a parte de você trabalhar dentro da jornada do escritor, que é um livro que todo mundo que escreve tem que ler, né? A Jornada do Escritor é um livro de um autor americano que trabalha com os filmes de Hollywood, que ele cria todo o caminho, começou com uma jornada do herói, hoje é a jornada do escritor, né, esse livro. Então ele define muita coisa de como você colocar a história, de onde você coletar os dados, como que você vai transformar o personagem, como vai fazer as ligações entre os personagens, como é que você vai ter um fim que tenha relação com o início e os picos dentro do livro para te dar ânimo de continuar na leitura, né? Porque existem muitos livros interessantes, né? Tipo, a história do Brasil é interessante demais, mas quando você pega um livro de história do Brasil e começa a ler que não tem, você desanima no meio do caminho. Quando você pega um livro de física, tem gente que se amava, vou estudar física, mas não tem uma historinha, não tem um personagem que pegou a letra, um número nasceu aonde, Então, para você criar isso, dar vida à história, você colocar a história com personagens, colocar cada um no seu ponto, então isso aí você precisa de muito trabalho dentro da arte da escrita criativa. E aí entra o tal do feeling, né, que o pessoal chama de talento, de dom, que você tem que trabalhar o seu dom, a sua capacidade de transformar a pedra bruta em pedra polida, né? E transformar uma história que poderia ficar chata ou poderia não querer ser ouvida em alguma coisa que seja agradável a quem estiver lendo. Bom, Leônidas, já estamos encaminhando então para o final da nossa conversa. E aí eu queria saber se você já tem alguns outros projetos literários à vista, se você já pode falar sobre eles aqui. Não, o escritor é que nem o ator, né? Ele não para, né? Ele não se aposenta, né? Da minha profissão anterior já estou desde algum tempo atrás eu já estou me dedicando só à parte de escrever. E a família, né, também é lógico. E eu fiz amizade agora com, não sei se todo mundo conhece, né, o Luciano Quirino. E ele a gente regula pela mesma idade, e a gente sai de manhã para passear com os cachorros lá no Recreio dos Bandeirantes. Então, de vez em quando a gente conversa ali, ele sempre tem projetos lá para frente, e eu ficava me imaginando antigamente como uma profissão funcionário público e tal, militar, e a minha profissão tinha um fim. A profissão dele não tem fim. E agora, como escritor, eu não tenho como parar. Então, a gente tem cobrança. Inclusive,
Vai ter gente que vai falar que é, como é que é, esquizofrenia. Os personagens te cobram. Você acorda com algum falando contigo, eu vou ficar só nisso. Então você tem uma obrigação, você é responsável por aqueles que você cativa. E quando você cria, você é responsável pela sua história, você é responsável pela continuidade dela. Então, tanto como a divulgação, como mostrar para que outras pessoas leiam e conheçam a história e os personagens foram criados, como também o prosseguimento da história. Então, dentro do Kadosh, nós já temos mais 2 livros que estão sendo trabalhados, né? Que um é o Kadosh e a Ilha dos Aprendizes, e o outro é o Kadosh e a segunda parte, nós ainda estamos trabalhando a segunda parte do nome do outro livro. Vão ser 3 livros, um para frente e outro para trás do que foi o Kadosh. Nós estamos trabalhando também ensinando, né, algumas pessoas, ensinando não, desculpe, quem sou eu para estar ensinando, dividindo conhecimento com algumas pessoas que têm interesse na parte da leitura criativa e da escrita criativa. Então nós estamos pegando aqui o livro, A Jornada do Escritor, e transformando num roteiro para a gente trabalhar isso. Então eu estou com ela e com algumas outras pessoas, nós estamos estudando, né, a Jornada do Escritor, para que eles também tenham a oportunidade, como a gente, de escrever, mesmo que não seja para colocar num livro, mas para que seja para colocar as ideias no papel de uma forma mais objetiva, mais prática. Então nós estamos trabalhando, estamos escrevendo, estamos montando não vou dizer que é um curso de escrita criativa, mas um trabalho, um conjunto um desenvolvimento para escritores criativos, jovens escritores criativos. Vamos trabalhar em cima disso, vamos montar um modelo, vamos deixar à disposição para que hoje nós estamos com adolescentes, tem até um pessoal mais cascudo, que nem a gente, que também a gente tem conversado bastante sobre isso, como estruturar histórias, como dentro disso aí. Não sei do que isso aí vai se transformar, porque hoje é um negócio, é um projeto de conversa, de um desenvolvimento simples entre a gente ali, mas eu queria levar isso para mais pessoas. Então devo apresentar em breve um projeto mais fundamentado, mais organizado para a escola onde eu fui criança, né? Na escola pública lá no interior, lá no Paraná, lá em Curitiba. Levar lá para a diretora da escola um projeto para que as crianças de lá também tenham conhecimento e que eu possa dividir com elas de forma espontânea e a praticidade para escrever. E as histórias nossas vão continuar sendo escritas enquanto eu tiver a capacidade de escrever. Estou fazendo um cantinho para mim lá em casa, só para que eu tenha um lugar para escrever, né? Porque depois que você chega em casa, vou falar para os aposentados, né? Você é que nem o cometa de Halley, não cometa de Halley não, cometa, estrela cadente, onde quando você passa, alguém faz um pedido, né? Você passa, arruma não sei aonde, faz não sei o quê. Então, se você não se organizar e não tiver condições de parar num lugar para se concentrar, porque a dedicação é tudo, né? Em tudo que você faz. Não adianta você dizer que é escritor, escrever uma página e ficar por isso mesmo. Não, amanhã eu faço, você não vai fazer. Se você não lançar objetivos, não tiver foco, não trabalhar com instrumentos, com ferramentas, tem várias ferramentas, vocês são mais jovens, vocês sabem melhor, que vocês devem estar muito melhor aparelhados do que foi na minha época, né? Com os mapas mentais, com roteiros, planos, com todos os conteúdos que a internet nos dá hoje, com o computador nos facilita muito de você guardar em pastas, se organizar e organizar o seu tempo, que é a fonte de tudo. Senão você perde o tempo falando, sonhando e não executando. Você tem que planejar e executar. E é isso que nós temos daqui para frente. É o nosso projeto de vida, é levar mais histórias, levar alegria, tá certo? Para que outras pessoas possam desfrutar de experiências que nós tivemos na nossa vida. Bom, pessoal, o livro Kadosh e o Devorador de Crianças já está disponível na biblioteca do CCBJ. Em breve, quando voltarmos ao empréstimo, vocês podem vir buscar. Leônidas, eu gostaria novamente de agradecer a nossa conversa, tá? Muito obrigada, foi realmente um momento bastante interessante para a gente descobrir um pouco mais sobre essa trajetória do escritor e as motivações para a escrita do livro. Muito obrigada. Bom, então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo o pouco que nós aprendemos com a experiência de escrever esse livro. Dizer que ele está à disposição de todos aqueles que tiverem interesse
na Amazon na forma de e-book, com exclusividade, né, da Amazon, e a parte física pode ser comprada dentro do nosso site, né, que é Kadoshi, o devorador de criancas.com, por vários meios, né? Então, o mais prático para a gente é direto com o escritor. Tem o link dentro do site que poderão ter acesso e comprar o nosso livro na forma física. Ok? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E acompanhar também a programação de comemoração de 14 anos do Centro Cultural Grande Bom Jardim. É isso, tchau!